Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, vamos para a fábrica de notícias ruins. Vamos falar do Corinthians, pessoal. Mas antes, chega fortalecendo com o like aí, pessoal. Independente da situação que está o Corinthians, independente do que estão fazendo com o Corinthians, esse time aqui vai sobreviver. Vai continuar. Isso aqui é Corinthians. Então, fiel, represente aí, dê essa moral, fortaleça com like. Fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que a gente vai sair dessa. Vai de bet se foi, mas eu garanto, outro patrocínio vai chegar. Vai chegar. Escreva o que eu estou dizendo. Isso aqui é Corinthians, pessoal. Se você acredita que o Corinthians vai sair dessa situação, deixa o like aí. Vamos ver aqui o que a galera tá falando a respeito da saída do Carlos Miguel, da saída da Vai de Bet e de outros problemas do Coringão. Fortalece com o like aí e vamos pro vídeo, porque a gente sai dessa. 1 hora a gente volta. Nem isso conseguiu esse rebaixamento ser maior do que tudo que o Corinthians está passando nesse momento. Parece assim uma aprovação, né? Fez alguma coisa na vida passada aí e tá pagando todos os... Porque, cara, é incrível, velho. É incrível, todo dia não tem uma notícia legal, não tem um gol de bicicleta do Yuri, não tem uma contratação não vai ter também, não vai ter a contratação do Gabigol, não vai ter também, não tem a volta do Corinthians para Libertadores para fazer um negócio decente sem perder do Always Ready, não tem uma notícia boa. E aí, infelizmente, do outro lado, tem uns corintianos que se enganam quando o time ganha do América de Natal. Porra, isso é tão pequeno, gente. Ganhar do América de Natal, com todo respeito, é tão pequeno diante de toda essa lama, né? E aí é o seguinte, não é só o Augusto não, hein? Tem que olhar para os caras que recentemente passaram por lá, porque já a gente vai falar do Carlos Miguel, porque conseguiram fazer a renovação de um contrato com o jogador e uma multa que estava em 50 milhões de euros caiu para 4 já agora. E o cara pode estar indo embora na metade do ano, daqui a pouco a gente vai introduzir esse assunto. Então, quer dizer, é uma atrás da outra, né, cara? E de gente que não tem um mínimo de condição de administrar um clube de futebol do tamanho do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, você que está do outro lado, que comemora uma simples vitória contra um timinho de Sul-Americana e acha que tá tudo legal, pare para ver o programa, porque se você quiser a verdade, vem com a gente. Se você quiser ser enganado, pode trocar de canal. Não interessa onde a Portuguesa está, entendeu? Se o Corinthians estiver aqui para a Série B, para ele resolver todos os problemas dele, que vá. O mundo não vai acabar, o Corinthians já esteve lá. E o mundo não acabou, ao contrário, ele voltou fortalecido, ganhou uma Libertadores, ganhou um Mundial, vários campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, vários campeonatos paulistas, Recopa Sul-Americana, ganhou. Ir para a Série B não é o fim do mundo. Chateia? Claro que chateia. O torcedor fica triste? Óbvio que fica. Mas não é o fim do mundo. Se for preciso fazer isso para arrumar a casa, que se faça. Que se faça. Porque o Corinthians, aonde ele estiver, ele vai continuar sendo o Corinthians. Ele vai continuar arrastando multidões para os estádios, despertando o interesse da mídia e lotando os estádios. Entendeu? É isso aí, gente. Então, pouco importa. O Corinthians já está rebaixado, né? Porque a gente não sabe, né? Não, moralmente, do âmbito esportivo, não. Administrativo, você quer dizer? O Corinthians não está nem na Série B no âmbito esportivo. O Corinthians está traçando um paralelo. O Corinthians está sem divisão na administração do futebol brasileiro. Sim, é um fato. O Corinthians não tem divisão. O Corinthians é uma zona. É uma baderna, cara. E os caras não são corintianos. Quem tá dentro e quem tá fora. Eles não são... O Corinthians... Eles pensam neles. O Corinthians é a coisa menos importante para essa raça. Porque isso é verdade. Porque se eles de fato pensassem no Corinthians, todos, sem exceção, nesse momento, dar-se-iam as mãos em prol do Corinthians. Mas não. Quem tá fora tá torcendo para piorar. E esse que tá hoje na situação, quando tava fora, torcia para que a situação se desse mal, para que ele pudesse chegar. Ou seja, as pessoas pensam nelas mesmas e não pensam na instituição, não pensam no Corinthians. Pobreza, não? Exatamente. É uma pobreza de espírito. Quando você fala, por exemplo, em comparar, né, a administração do Corinthians com clubes menores e de outras divisões, você pega o exemplo do São Bernardo, tá na Série C. Faz um trabalhinho honesto, faz 4 anos, certinho, com as contas em dia, é uma SAF, é bem gerido. Novo Horizontino Na Série B. Então, sabe a sensação Mirassol, que eu tenho, Mirassol, então assim... O Corinthians tá derretendo, velho.
Nós estamos acompanhando em tempo real a dissolução de um clube. Tô falando sério, não tô exagerando, não. Porque, olha, de ontem para hoje, perde o patrocínio, tá envolvido num caso policial. O goleiro, maior ídolo da história do clube, talvez, para muita gente, sim, saiu sem se despedir, praticamente, foi embora, foi pro Cruzeiro, como se fosse um jogador qualquer. Sim. Nós estamos falando do Cássio, que foi durante 12 anos, titular do Corinthians. 12 anos. Tem moleque de 10 anos aí, que começou a ver futebol com 10, que nunca viu o Corinthians com outro goleiro. Era Cássio e mais 10. Sim, Cássio não, e não, mais 10. sempre. Não, quem começou a ver futebol com 7 anos... Só viu e hoje tem 19, 17, 20, nunca viu outro goleiro no gol do Corinthians. Ou seja, cresceu, passou pela infância, pela adolescência, entrou na vida adulta e o goleiro do seu time chamava Cássio. Não existe mais. Foi embora. Não teve um jogo de despedida. Tudo em nome de um outro goleiro grande, aí alto pra caramba, promissor, não sei o que estava chegando, pedindo espaço. Pode sair hoje. O Flavinho. Pode ir embora hoje, esse goleiro. Aí é uma grande sacanagem do Carlos Miguel. Isso a gente pode até discutir agora, Silvani, mas eu tô falando do derretimento, né? Porque eu vi meu irmão escreveu isso, eu não acho. O seu irmão escreveu algo, eu li a coluna dele, que eu falo há muito tempo. O jogador de futebol é ganancioso, ele é esganado. Sim. Ele é esganado. Ele acha que pra ficar rico tem que jogar fora do Brasil. Mentira! O que esses caras ganham? Vocês acham que o Gabriel Barbosa não tá rico? Vocês acham que o Dudu é milionário? O cara não precisa sair do Brasil pra ganhar dinheiro. Quando vem essa coisa onde ele joga. Não, depende de onde ele joga. Sim, mas o cara tá jogando hoje no Corinthians. O cara olha e fala assim, porra, nós não vamos ter dinheiro. Os caras não estão pagando aqui direitos de imagem, o time tá falindo, o clube tá quebrando, e eu tenho uma chance de ir pra Inglaterra. Putz. Olha, muito obrigado, Corinthians. Não tenho nenhuma história aqui. Mas eu não estou discutindo essa situação. Eu estou discutindo o seguinte: o jogador de futebol vem com essa garganta, vem gargantear, vem com essa bobagem, com essa história pra boi dormir de que precisa sair do Brasil pra ganhar dinheiro porque a profissão é curta. Mentira! Eles ganham em um ano o que a gente não ganha numa vida. Ganhar dinheiro. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele ganha por mês 2 milhões. Por ano, ele ganha 24 milhões. Mais prêmio. Foi 25 para arredondar. A gente não vai acumular 25 milhões na nossa vida? Nunca. Então esse papo furado que precisa sair do Brasil para ganhar dinheiro, eu não engulo. Então quando o Carlos Miguel diz que pode sair do Corinthians, quando ele pode usar essa justificativa. Escuta, eu não recebo, etc e tal. Ok. Então não venha dizer que está saindo para ganhar dinheiro. Então seja honesto e diga, vou sair daqui porque essa barca está furada e está afundando cada dia que passa. E eu tenho família para cuidar, não recebo salário, tenho conta para pagar. Ou então quero jogar na Europa, meu sonho é na Premier League. Tá tudo certo, o cara tem o sonho que ele quiser. Eu vejo como direito dele. Eu concordo com você. Não, eu acho que... Para alguns jogadores. Acho que para alguns jogadores de times muito grandes, times muito ricos, como o Flamengo. Mas jogador de time de Série A, de Série C e Série D, e B também, não vão para Europa. Só vai para Europa a elite da Série A. E esses caras ganham muito bem. Ô, Sorma Facinca, Flavinho, por favor, aquela lá anterior, Flavinho, para você ler pra gente, por gentileza. Mensagem? Que é o que a gente estava falando antes mesmo de a gente saber o que ia dar na eleição. Volta lá naquele anterior, por favor, Mica. Enquanto volta, vocês que estão chegando agora aqui no nosso programa, deem um like, deem uma curtida, que o público já tá... a nossa audiência já tá muito grande. Para esse horário, a gente não costuma nem ter tanta gente vendo, então é porque tá interessando o assunto. Deem like, para que mais gente ainda chegue aqui no nosso Opinião Placar. Like, seus laranjas. O Afonso Muso, é só ver o debate entre Augusto e André Luiz, um debate que houve no ano passado, um debate eleitoral, né? Um debate entre os dois candidatos à presidência do Corinthians. E a gente falou aqui... O conteúdo era mais era raso um negócio que não tinha como dar certo. $9,99 do Juan. Uma diretoria passada que deixou muitas cascas de banana e uma diretoria nova que procura todas as cascas possíveis para cair. É um encontro perfeito. Isso resume o Corinthians e se pá ainda terá que pagar os 30 milhões. Pode ser que tenha que pagar para o outro lado. Ela vai virar o jogo. Ela pode virar o... A vai de bet.
Vai de bet. 27,90 Não vai ali de do- bet, né? Quando eu fiz a brincadeira lá atrás, muita gente riu. Agora não vai de bet Eu mesmo, né? não. 27,90 do Mário Figueiredo, que faz assim que a diretoria amadora admitiu seu maior ídolo e não renovou com o Carlos Miguel, vai sair a preço de banana. Eu Depois falei a gente isso na coloca semana mais. passada, hein? Eu falei isso na semana passada, Facinca, a respeito do Carlos Miguel. Era para ter amarrado melhor a ampliação do contrato Exatamente. dele antes de liberar o Cássio. Liberou o Cássio, aí ficou na mão do Carlos Miguel. Agora vem essa proposta do Nottingham Forest ou do West Ham. O West Ham é o time lá do Kia. Que é Jorabachian. Jorabichian. Tem gente que defende que ele venha comprar o Corinthians e toque o Corinthians. Esse cara tocando o Corinthians talvez seja melhor do que toda essa turma que está Não é uma má ideia. Pelo menos esse cara trouxe o Carlitos Teves e o Mascherano. Duas contratações que eram que a gente não imaginava que pudessem, impensáveis, né? Que poderiam acontecer e aconteceram. Agora, onde está o gênio que ao liberar o Cássio não viu o contrato do Carlos Miguel e Esse é observou... o Fabinho Soldado, né? Ele não tá lá pra isso? Porra, cara, pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho, Cássio. Você não vai, não. Até porque o Corinthians liberou o Cássio, tá? Liberou. Liberou. Cássio, você tá bravo, você vai ficar aí. Vai ficar treinando aí, você é nosso. Até o final do ano você vai ficar aí. Cruzeiro não pagou nada, né? Não pagou nada. Porque teve um acerto Aí pelos tá. bons serviços prestados pelo grande Cássio. Cássio, espera aí que nós temos um pênalti pra resolver aqui. Qual é? Fica aí, Cássio, depois a gente conversa. Você não quer sair agora? Espera aí. É o seguinte, o Gilmar Veloz é o empresário do Carlos Miguel, Carlos tá? Miguel. Que é o mesmo do Tite. Ô, Veloz, vem cá. Cara, que aberração é essa que o Duílio fez aqui? Eu tô vendo aqui, quando vocês ampliaram em 23, início de 23, o contrato até o final de 25, ou seja, 3 anos de contrato, vocês tiraram a multa de 50 milhões de euros e colocaram uma multa de apenas 4 milhões de euros? Eu nunca vi isso. Reduz a multa. Eu em vez de nunca vi aumentar. isso na minha vida. Então é o seguinte, para esse garoto ter chance de jogar, nós temos que fazer um novo contrato e nós vamos colocar em 350 trilhões a multa. Não é para vender o jogador por 350 trilhões, porque ninguém vai pagar isso por nenhum goleiro do mundo. Mas se proteger. Cara, eu vou falar para você. Dá vontade de pegar esse celular, velho, e jogar na cabeça de todos os caras que passaram e estão no Corinthians. Porque isso é uma indecência, cara. Esses caras deveriam ser presos. Porque isso daqui é uma das coisas mais absurdas que uma gestão de futebol pode fazer. Ah, mas se não for desse jeito, a gente não renova. Então não renova. Carlos Miguel, tchau. Por esse jeito não dá. E aí, Cássio, vem cá, ajoelha. Cássio, você desculpa. Nós não sabemos nada de futebol. Continua aqui no Corinthians. Você tem um contrato vitalício. Depois de terminar de jogar, você faz o que você quiser aqui no Corinthians. Ou seja, perdeu o Cássio e vai perder o Carlos Miguel. Eu queria dar uma informação que eu soube, que é Valeu, o seguinte. tá? Esse negócio aí. A história do Carlos Miguel não é de hoje, tá? Não é nem de 6 meses. Tem pelo menos 1 ano. E esse contrato tem exatamente tudo a ver com a informação. O Carlos Miguel, ele nunca teve interesse em fazer carreira no Corinthians. Ele sempre, desde cedo, e até pelo empresário, por tudo, foi moldado... Que é o Gilmar Veloz. 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 Empresário do Tite. Foi moldado Pra jogar fora. para jogar fora do Brasil, tá? Inclusive, no começo desse ano, na discussão de renovação contratual, o Carlos Miguel, né? de ampliação, é. o Carlos Miguel colocou na condicional do Corinthians o seguinte: ou eu ganho minutagem, ou eu vou embora no fim do ano. Isso é informação, tá? Não é nada de orelhada. E o Corinthians falou, não, mas espera aí, espera um pouquinho e tal, e deu-se o jeito pro Cássio ceder essa posição e a gente viu o filme que acabou se tornando. Só que o que ninguém lembrava e imaginava é que o jogador sempre teve o interesse de deixar o Corinthians. Porque ele sabe que é um goleiro valorizado para outros tipos de liga, né? E obviamente com estruturas, e já desde o ano passado já tinha essa questão financeira pegando no clube, e ele sempre foi um cara muito bem estruturado. Isso que levou o empresário dele a reduzir. Não essa é multa. nenhuma surpresa, não é nenhuma Agora, essa surpresa. redução de multa, o Corinthians Mas aí é aceitar que o isso. Corinthians falou. O que o Perfeito. Quesada falou. Ah, é assim? Vai embora. Pode ir embora. Perfeito, Como é que exatamente. reduz uma mano. multa de 50 Perfeito. milhões de euros, Exatamente. Quesada? Como é que reduz? Não existe. É pra tirar o cara Lelê, do clube. exatamente. Quando não- você aumenta Aí o quando a gente valor- fala que o clube tá na mão do empresário, esse é um exemplo. Sabe por quê? Sabe qual que foi o grande problema?
ninguém que estava na diretoria passada, e muito menos nessa, imaginava que o Cássio fosse bater no peito e falar assim, eu vou embora. Então, o Carlos Miguel pro Corinthians, ele foi tratado como Kaique França, como Donelli, como Walter, como Mais qualquer um. outro goleiro. É o mais um que vai ser eterno reserva. A hora que o Cássio parar mesmo, que ele só vai sair daqui parando, ele vai Aí a subir, gente pensa em... né? Exatamente. Então, esse contrato já foi amarrado pensando no seguinte, bom, como ele vai ser reserva mesmo, então, né, já vamos liberar na primeira proposta, que ninguém vai lembrar do Carlos Miguel. Ah, foi aquele goleiro, mais ou menos o Hugo Souza do Flamengo, lembra? Né, grandão, bom jogador, tal, não sei o quê. Aí o cara acabou tendo Neneca, né? Era o Neneca. O Neneca, exatamente, que é o Hugo Souza, né? Tá na Inclusive, mira do Santos. exatamente, isso que eu ia falar. Facinca. Então, Lelê, a palavra que resume, que é... Pode dar o amarelo, não tem problema. A cagada, com C maiúsculo, foi que os diretores aqui, ó, né? Que estavam, sei lá, querendo arrotar caviar, esses caras... Em nenhum momento achavam que, mesmo diante de todos os problemas financeiros, o Cássio fosse se encher. E ele se encheu. Ele falou, não aguento mais, eu tô fora. Só que quando foram ver, contando que, tudo bem, deixa o reserva aí, que também é mais um reserva, e falou, porra, só sobrou ele, agora ferrou. O cara já tava completamente alinhado em falar, eu também não quero ser reserva. Espera um pouquinho. E foi embora. Deixa eu falar uma coisa aqui. A torcida também tem culpa nisso. E grande culpa. Não é pequena, não. Grande. Porque a torcida comprou o Carlos Miguel e detonou o Cássio. Sim. A torcida do Corinthians colocou o Cássio fora do Corinthians. Não é só o dirigente, não. Também. Pessoal, eu confesso que eu fui um merda desse. Eu confesso que eu fiz essa cagada. Eu falei, aqui o Cássio se lasque, que o Cássio vai embora, que seja feliz no Cruzeiro. Eu falei isso, pessoal. E como eu não tenho um compromisso com o erro, hoje eu peço desculpa ao Cássio, desculpas. Porque eu fui um desses. Eu fui um desses e eu garanto que muitos que estão assistindo aí também fez e falou a mesma coisa. Vamos continuar aqui. Se você foi um idiota, confiou no Carlos Miguel, que achava que o Carlos Miguel ia ser ídolo do Corinthians, comente aí, fala aí, vamos continuar. Não é só o dirigente, não. A torcida comprou a ideia de que o Carlos Miguel seria o novo Cássio. E como o Cássio estava falhando, ela começou a pegar no pé dele. E ele sentiu isso. Tanto é que ele veio publicamente dizer, estou até frequentando um psiquiatra. Porque o peso, para mim, dessa situação é muito grande. Então a torcida também tem uma parcela muito grande de responsabilidade no que está acontecendo agora. Porque a torcida tocou o Cássio do Corinthians. Tocou o Cássio do Corinthians e apoiou o Carlos Miguel. E o Carlos Miguel agora trai a torcida do Corinthians. É isso que eu queria falar. Uma grande sacanagem. Porque a torcida comprou a ideia dele titular no Corinthians. Entendeu? Comprou. Bancou o Carlos Miguel. Sem conhecer os interesses do cara, né? Exatamente. E sem ingenuamente. Que ele, e sem que ele, em algum momento, eu não tô querendo defender ele, não, mas eu acho que ele nunca reivindicou essa posição de titular. Como não? Ele falou o seguinte: se eu não tivesse minutagem, agora ele ia nós estamos sair. sabendo disso internamente. Não, isso foi, já se sabia desde o começo do ano. Sim. E ele chegou e falou assim: se não tiver minutagem, o Gilmar Veloso, ele vai embora no final do ano. Não, isso ele já estava reivindicando. Ano passado, Isso já estava reivindicando naquela época a titularidade do Corinthians. E a torcida comprou o barulho dele. Comprou, o Corinthians dispensa o Cássio, bota ele titular e agora ele vai embora. Quer dizer, a torcida tem culpa, mas o Carlos Miguel também é um grande sacana. É um grande sacana. Ele sacaneou todo mundo. Ele é um cara peitudo. Lembra a entrevista, a primeira logo dele me chamou até a atenção. Ele foi um cara que veio querer bater em frente com a imprensa e tudo. Eu falei, calma lá, amigão. Verdade, teve isso também. Um pouco diferente pra quem tá chegando agora. Ele cresceu, esse personagem, né? E esse carinho da torcida no ano passado. Naqueles jogos que ele fez. Foi Sul-Americana, né, o Lelê? Sul-Americana. Que ele faz dois jogos e aí os caras... O Carlos Miguel não é base do Corinthians. Não, ele era do Internacional. Não, ele era do Internacional. O pai dele foi goleiro do Botafogo lá nos anos de 60 para 70, né?
Ele tá há pouco tempo. Agora, assim, o que a gente ouvia nos bastidores é que, pô, esse cara vai ser o próximo, Cássio. goleiro do Corinthians, dono de tudo, durante 10 anos. Esse cara é goleiro de seleção brasileira. Cara, eu não tô acreditando, cara, que o Corinthians tá perdendo na mão grande um jogador desse tamanho, velho. Então, Lelê. Eu não tô. Agora, eu concordo. Desculpa, eu concordo com o Sormani, cara. Ele deveria ter sido leal também, né? De falar o seguinte: rapaziada, eu posso sair a qualquer instante se chegar aí uma proposta. Não houve essa conversa, tá? Isso daí é só o seguinte: ele fica falando lá no grupinho. Mas ele nunca teve essa conversa com o Augusto e nem com o Fabinho Soldado, e nem com o Rubão, pra falar, olha, se tiver a proposta aí eu vou embora. Então aí é uma sacanagem, a conversa do começo né? do ano ele quis usar o Corinthians agora pra se valorizar. Exatamente. Porra, aí então, não, aí o empresário dele, o Gilmar Veloz, chega lá no West, chega lá no Nottingham Forest e fala assim, titular, o cara destrói do Corinthians, velho. Desbancou o Cássio. Desbancou o Cássio. Vocês não sabem quem é o Cássio? Aqui tem um livro aqui com a história dele, dá uma lida. Aqui. Sabem. Entendeu? Aquele cara que arrebentou o Chelsea lá na final. Exatamente, vocês sabem quem é o Cássio. Vocês sabem. E o Carlos Miguel fez com que o Cássio fosse pro banco e o Cássio pediu pra ir embora e tá no Cruzeiro hoje. Então, quer dizer, ele foi ser muito rasteiro fazer o que ele fez. Muito rasteiro fazer o que ele fez. Senhor, mas são dois erros absurdos aí. Primeiro, quando você renova um contrato de um jogador, você automaticamente tá pagando mais pelo jogador, né? Você tá de salário. Claro. E o que você faz? Você se protege com uma cláusula maior. Não, e isso até a lei trabalhista que fala, né? Você tem que exige ter um vínculo de Tudo multa. bem. Pô, cara, isso é uma coisa básica, cara, que deveria ter sido Mas não pra clube de fora, tá? Mas não são valores diferentes, né? Clube de fora é um valor, você coloca a multa que pra você dentro quiser. também. Então, mas aí é que tá errado. Por isso que houve, por isso que eu 50 falei milhões de que euros já aqui houve pra o direcionamento. Mas é o que você tá falando. Tinha que ter chamado o Gilmar Veloz, que é o empresário dele, e falar assim, vem cá, vamos conversar. A gente não vai colocar esse cara no gol se não renovar esse contrato. O Edu Dracena fez isso com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo estava sem contrato, ia vencer no final do ano, quando o Edu Dracena sumiu. Falou assim, não vai jogar. Se não renovar, não vai jogar. Não vou botar o cara pra jogar, pra chegar no final do ano, o cara assinar um pré-contrato com quem ele quiser. O que deveria ter sido isso feito? é o papel do bom dirigente. Do dirigente. Mas aí é que tá, a porta tá aberta, né? Porque saiu do Ilha a turma dele, entra o Augusto e não conseguia nem trazer o diretor de futebol pra resolver isso. Esse contrato de redução de multa foi feito na gestão anterior ou na anterior. Na anterior. Veja só. Em janeiro de 2021... 21 não, perdão. Em 21 ele tá chegando. Em janeiro de 2023, o Carlos Miguel assina um novo contrato que expira em final de 25, ou janeiro de 26, né? Para dar 3 anos completos. 3 anos completos. Aí foi feito o quê? Redução da multa para 4 milhões de euros para o mercado de fora. Aqui dentro são 50 milhões, para se proteger de um Flamengo, um Palmeiras chegar e quiser dinheiro de pinga para esses times que estão organizados financeiramente. O Flamengo quis, inclusive, contratar o Carlos Miguel. A pedido do Tite. Nós trouxemos essa informação no ano passado. Porque Bateu lá era 50 pau. 50 milhões de euros. Aí eu falei, 50 milhões de euros não dá. Vai saber também se lá na frente não tem uma ponte, hein? Vamos ficar esperto aí, tá? De vários clubes brasileiros. Mantém os 50 milhões de euros para fora também, como o senhor Mani falou. Claro. Mas aí você faz um contrato ali e fala assim, olha, se surgir uma proposta, eu vou independentemente do valor. A gente faz aqui um bom negócio para ambas as partes. Aí você se protege. Se o jogador pede para sair, você fala, tudo bem, Carlos Miguel, legal, mas nós queremos 15 milhões aqui, tá? Ou 10. Não precisa botar uma multa de 40 milhões. Não vai vender por 50, põe uma multa de 20. Mas 4 milhões, vamos concordar. 4 estão dando goleiro. Estão dando goleiro. 4 milhões para esses caras, eles dão risada. Não, 4 milhões são 20 milhões de reais. 24 milhões de reais. Não, mas imagina 4 milhões de euros para um time inglês. Não é nada. O Carlos Miguel vai seguir no Corinthians ainda, porque a janela só vai ser aberta em julho, certo? Mas agora, urgentemente, precisa preparar o Donelli. O Donelli é o garoto que é, inclusive, da seleção sub alguma coisa aí do Brasil. E o outro goleiro é o Matheus Roger. Então, hoje, se o Carlos Miguel sair, Donelli titular, Matheus Roger, o imediato, e aí tem que ir lá na base e ver o que tem. Agora, uma informação de bastidor. O Corinthians vai procurar o Walter, se o Carlos Miguel sair. Walter, que era goleiro do Corinthians, está no Cuiabá, que foi treinado pelo Antônio Oliveira.
Eu acho que é uma saída rápida, urgente. O Walter é um bom goleiro, um goleiro seguro. O Groi também pode ser uma opção pro Corinthians. Entre os dois, eu traria o Walter, que conhece e sabe o que é isso, já jogou no Corinthians, foi reserva do Cássio, pra resolver, entendeu? Agora tem que ver se o... Ele vai pegar o dinheiro do Carlos Miguel, tá? Que vai dar 20 milhões. Pra você tirar o Walter do Cuiabá, não vai custar 20 milhões. Porque o contrato dele tá terminando agora no final do ano. Ele não jogou 7, 8 partidas. São 8 jogos. Então ele não pode. Ele só 8. pode jogar mais um. Ele só pode jogar 8. Precisa ver se ele jogou todas as partidas O do 8 ele Cuiabá. pode. Se ele jogar 9, não pode. Agora, Então, peraí, precisa nós estamos falando de um goleiro do time que é o último colocado Não, mas no que já campeonato. foi goleiro do Eu Corinthians, sei, não, a gente claro, sabe que é um goleiro não de tô diminuindo qualidade. o Walter, claro que não, mas a sensação que eu passo a ter a partir dessa iminente saída do Carlos Miguel, né, Quesada? Acho que a gente já pode considerar isso, né? Iminente saída. Por esse valor. Sim, por esse valor, sim. Por esse valor, eu não sei, inclusive, como é que o Carlos Miguel voltaria a campo hoje. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Ô, Flavinho, está nas mãos do Carlos Miguel. Só se o Carlos Miguel chegar e falar o seguinte, gente, recebi uma proposta, quero muito jogar na Europa, mas conversei com o meu staff, conversei com o presidente do Corinthians, conversei com o Antônio Oliveira, o Toinho, e eu acho que não seria correto da minha parte, depois do Corinthians, perder um ídolo do tamanho do Cássio e eu ter a grande oportunidade, a primeira grande oportunidade da minha carreira no Corinthians, deixar o Corinthians. Cara, se o... Não vai fazer ele ganha a torcida. Não vai fazer isso. Não vai fazer. Se ele fizer isso, ele vai ser goleiro do Corinthians, ele tem 21 anos, né, o Carlos Miguel? 20, sim. 25, não, acho que 25. Ele vai ser goleiro do Corinthians até 2040 se ele fizer isso. Pode escrever. Esquece. Mas não vai fazer isso. Se ele fizer isso, ele ganha a torcida. Ele sempre se direcionou a sair, né? E aí, pra ele, agora chegou o momento, até porque a vitrine desses últimos jogos, ela acabou projetando ele pra proposta. Agora, um goleirão para um time ruim, né? Essa é a imagem dele. Tá vendo? Ó, mas aí... O time é ruim. Então, o mas aí... empresário tá falando, o time é ruim e olha o goleiro o que ele fez. Na verdade, a estrutura hoje do Corinthians não segura ninguém, né? Esse que é o grande... Rapaziada, se ele fizesse isso que o Quesada falou, ele não só ganharia a torcida, mas também ganharia o grupo, viraria o líder desse grupo, já que o Fagner, que é um dos grandões lá, vai sair. Ele viraria o líder imediato desse grupo e ganharia a torcida por muito tempo. Tá aí, pessoal. Tá aí. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai meter o pé. Porque tem cara de mercenário. E, não, pessoal, o cara quer jogar na Europa. Dá até pra entender, mano. Dá pra entender. Mas o que se diz nos bastidores é que ele ficou fazendo picuinha lá pro Cássio sair e ele ganhar a vaga do Cássio. Dizem nos bastidores que o clima entre ele e o Cássio não era essa de amizade não, pessoal. Ele tava fazendo de tudo pro Cássio sair logo. Aí, ó, tire suas conclusões. Comente aí, fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um dia a gente volta a ser o Corinthians de antes. Por enquanto, é só uma fábrica de notícias ruins. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.